ele adormeceu. Era como se essa cena de purgatório lá fora não tivesse nenhum efeito em seu humor. Jovem mestre, chegamos. A voz de Xian soou suavemente nos ouvidos de Qin Junho, e Qin Junho lentamente acordou de seu sono. Ele tirou a venda e, pela janela do avião, pôde ver vagamente que uma enorme cidade estava aparecendo gradualmente à sua frente. East City, cidade super de primeira linha. Sua força econômica e força industrial são extremamente fortes e é uma metrópole de primeira linha no mundo. Ao mesmo tempo, esta também é a placa básica da família Qin. O avião sobrevoou uma grande área da capital oriental e pousou lentamente em direção ao aeroporto. E a capital oriental também parece ter sofrido muito impacto nessa catástrofe ao mesmo tempo. Do céu, você pode ver claramente que vários distritos da capital oriental estão em ruínas e a fumaça está saindo. Parece haver vestígios de bombardeio de artilharia pesada. Finalmente, o avião pousou lentamente no aeroporto internacional de Dongdu. Todo o aeródromo foi fechado e o exército criou uma linha defensiva aqui, que é fortemente vigiada. Quando Qin Junho seguiu a passagem do avião e entrou na capital oriental, um sorriso inconscientemente apareceu em seu rosto. Dongdu é sua casa. A passagem do aeroporto já está cheia de carros pretos, esses carros são à prova de balas e a proteção é ainda mais forte que a dos veículos militares. No entanto, este carro especial não é acessível a ninguém. Se você quiser andar neste tipo de carro, sua identidade deve ser pelo menos de nível ministerial. Um velho de cabelos grisalhos com cabelos meticulosamente penteados e vestindo roupas formais estava olhando para Qin Junho com um sorriso. Bem-vindo ao lar, jovem mestre. A voz do velho estava calma e ele tomou a iniciativa de cumprimentá-lo. Kyubo. De frente para esse velho, o rosto de Qin Junho não tinha a indiferença e a hipocrisia anteriores, e ele trouxe um sorriso do coração. Este velho é Kyubo, a governanta da família Qin. Ele serviu a família Qin por 40 anos, e no coração da família Qin, Kyubo não é apenas uma governanta, mas também um parente. Kyubo acenou com a cabeça para Xian novamente. Obrigado, trabalho duro. Xian abaixou a cabeça com admiração. Para esses subordinados da família Qin, Kyubo era muito prestigioso. Suya ao lado viu essa cena e seus olhos brilharam com cores diferentes. Só então ela soube o que as palavras família Qin significavam. Acontece que os enredos do romance e do filme são todos verdadeiros, e a grande família tem tanta pompa e circunstância. Este é simplesmente o tratamento com que ela sonhou. Jovem mestre, a situação não está estável agora, por favor, vá para casa primeiro. Kyubo abriu a porta do carro para Qin Junho e sua voz não tinha pressa. Como se o fim do dia lhe parecesse, era só que a situação não era estável a esse ponto. Embora Kyubo seja apenas um mordomo da família Qin, essa calma e elegância já venceram muitos dos chamados dignitários. Qin Junho acenou com a cabeça e entrou na porta do carro cercado por todos. O comboio também começou devagar e, sob a abertura de veículos militares de combate, deixou o aeroporto e seguiu a estrada em direção ao centro da cidade. Pela janela do carro, Qin Junho descobriu que a situação atual na capital oriental ainda estava calma. É que nos cruzamentos das ruas, há tropas armadas, sacos de areia de metralhadora foram erguidos e há poucos pedestres. Jovem mestre, também houve um surto de vírus zumbis na capital oriental nos dias de hoje, mas não é tão grande quanto a escala do lado de Jiangxin. Naquela época, havia pessoas infectadas em 3 distritos da capital oriental, e o velho imediatamente ordenou que esses 3 distritos fossem fechados e ninguém tivesse permissão para entrar ou sair. E ontem a situação começou a sair do controle, e o número de pessoas infectadas nos 3 bloqueios aumentou muito. O velho tomou uma decisão rápida e ordenou diretamente ao exército que bombardeasse esses 3 distritos indiscriminadamente. Embora ainda existam alguns peixes que escaparam da rede zumbis tenham aparecido na zona segura, eles geralmente foram eliminados. Antes que Qin Junho pudesse fazer uma pergunta, Kyubo já havia tomado a iniciativa de explicar a situação para Qin Junho. Bombardeie 3 distritos diretamente. Surya mudou ligeiramente de cor e não pôde deixar de olhar para Qin Junho. Esta é a família Qin. Quando Qin Junho estava em Jiangxin, ele também ordenou que a ponte Jianbei fosse explodida.
Isso não pode mais ser chamado de decisivo, deveria ser mais apropriado usar crueldade. Que o presidente Kim, como Kim Jong, não se importava com a vida dos civis. Enquanto a situação puder ser controlada, não importa se centenas de milhares de pessoas são sacrificadas. Suya não pôde deixar de perguntar em voz baixa: os funcionários da capital oriental, vocês não se opõem? Assim que essas palavras foram ditas, Kim Jong e Kyu-bo, assim como Xian, mostraram um sorriso inexplicável em seus rostos. Kyu-bo sorriu gentilmente para Suya e depois levantou a cabeça ligeiramente, parecendo um pouco orgulhoso. Bela jovem, você pode não ser muito clara sobre um fato. Esta cidade, de sobrenome Kim. Suya é de fato uma mulher ambiciosa, engenhosa e cruel. Mas por causa de sua origem humilde, ela também desprezava a situação como aqueles civis. No coração de muitas pessoas, elas sentirão que como a metrópole internacional de Dongdu pode ter o sobrenome Kim? Você sabe, o governador da capital oriental muda a cada 10 anos e é nomeado diretamente pelo Palácio Presidencial da capital imperial. Sim, nenhum dos governadores anteriores da capital oriental era da família Kim. Mesmo os altos funcionários de vários departamentos da capital oriental, como o ancião do departamento de polícia, o chefe das finanças, etc., são promovidos normalmente. Mesmo a maioria deles foi transferida de outros lugares. Mas poucas pessoas notaram que o sobrenome do vice-governador executivo de Dongdu era Kim, e o secretário-geral do governo da cidade tinha o sobrenome Kim. O vice-diretor do departamento de polícia tem o sobrenome Kim, o chefe de vários departamentos tem o sobrenome Kim e o vice-diretor de todos os departamentos, como a Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Departamento de Finanças, tem o sobrenome Kim. É o mesmo há décadas e nunca mudou. Pode-se dizer que a família Kim controla a cidade em todos os aspectos. E é mais do que isso. Todos os grandes shoppings da capital oriental são construídos e operados pelo Grupo Kim, e as empresas da capital oriental são mais ou menos controladas pelo Grupo Kim. Essas fábricas de processamento, empresas de logística, etc., todas as esferas da vida, todas têm a figura de Kim por trás delas. Ou seja, na capital oriental, o dinheiro que qualquer pessoa gasta em qualquer ocasião acabará voltando para a carteira da família Kim de várias maneiras. Na verdade, em todo o país, a família Kim tem esse tipo de energia e é muito influente. Nas províncias de Weihai, a influência da família Kim é ainda maior. E esta capital oriental é o prato básico e o acampamento base da família Kim. Essas dezenas de milhões de cidadãos na capital oriental são, na verdade, funcionários da família Kim e têm criado riqueza para a família Kim por toda a vida. É só que eles não sabem disso. O comboio cruzou linhas fortemente vigiadas e finalmente chegou ao centro da cidade. Não sei quanto tempo demorou, a carreata parou lentamente em frente a uma luxuosa mansão de estilo antigo. Embora seja uma mansão, ocupa uma área extremamente grande, com centenas de hectares e centenas de casas. Não é exagero dizer que é um palácio. E esta é a casa de Kim Jong, onde ele cresceu. Na entrada da mansão, havia guardas com armas e um olhar sério. Até os tanques dirigiam para as ruas circundantes, e todo esse distrito estava diretamente dividido em áreas proibidas, e as pessoas comuns não podiam se aproximar. E vendo Kim Jong, o guarda imediatamente mostrou um olhar respeitoso no rosto e se curvou e saudou. Suya seguiu Kim Jong Kyu-bo até a mansão, seu rosto mostrava um olhar chocado, este lugar era simplesmente como um palácio. E há uma sensação de peso. Kyu-bo sorriu para Suya e disse: Senhorita Su, seu quarto foi arrumado e sua família chegou a Dongdu e está sendo examinada no hospital. A quarentena deve ser suspensa hoje à noite. Quando Suya ouviu isso, um olhar agradecido apareceu em seu rosto. Obrigado. Kyu-bo disse a Kim Jong novamente: Jovem mestre, o velho mestre já está esperando por você no escritório. Kim Jong acenou com a cabeça e foi direto para o escritório. Ao longo do caminho, os servos se curvaram um após o outro, a maioria deles trabalhava na família Kim há décadas, até gerações. Para Kim Jong, o futuro chefe da família, foi um respeito sincero. Kim Jong caminhou todo o caminho e finalmente chegou a uma porta. Ele bateu na porta. Logo, uma voz majestosa e calma veio de dentro da porta.
Eminência. Kim Junho abriu a porta e viu um homem de meia-idade sentado atrás de sua mesa processando documentos. E na frente dele estavam vários policiais que estavam relatando a situação. Olhando para a patente em suas dragonas, eles são todos tenentes generais e majores generais. E aquele homem de meia-idade parecia majestoso, vagamente semelhante a Kim Junho. Era o chefe da família Kim, Kim Yuan. Kim Yuan é o presidente do Conselho de Estado, perdendo apenas para o presidente, o chefe dos 7 gigantes do Conselho Cardeal, detendo grande poder e alta autoridade. É um dos líderes deste país. Mas para Kim Junho, ele amava mais seu pai, nada mais. Vendo Kim Junho entrar, os generais saíram um após o outro e acenaram gentilmente para Kim Junho. Esses generais eram todos comandantes da guarnição da capital oriental e também eram membros da família Kim. Mesmo as tropas com mais de 200,000 pessoas na guarnição da capital oriental eram firmemente controladas pela família Kim. Kim Yuan viu seu filho e disse calmamente: "Você não voltou ontem, esta é uma escolha arriscada. Mas acredito que você deve ter suas próprias razões." Kim Junho sorriu e disse suavemente: "Nada mal. Comparado a este pequeno perigo, ganhei mais." Kim Yuan acenou com a cabeça e não perguntou a Kim Junho o que ele havia ganho. Ele acreditava que seu filho, Kim Junho, era a continuação de sua vida e sua criação mais perfeita. Entenda os ganhos e perdas de interesses e sempre coloque os interesses em primeiro lugar, e não será influenciado pelas emoções. Esta é sua maneira consistente de ensinar Kim Junho, e também desenvolveu o caráter único de Kim Junho agora. Você despertou seu talento? Despertou. Um sorriso apareceu no rosto de Kim Junho. Ainda é um talento de nível SSS. Kim Yuan olhou para Kim Junho por um longo tempo e um sorriso satisfeito apareceu em seu rosto. Digno do meu filho. Ele se levantou lentamente e disse levemente: "Desde o aparecimento do obelisco negro ontem, a humanidade teve um despertar extraordinário. Eu também despertei talentos de nível S, não só eu, a maioria de nós na família Kim despertou talentos." Ele lentamente pegou uma caixa e disse: "Dentro há algo chamado semente de talento, que parece ser capaz de despertar talento para pessoas comuns. Este é um espaço alienígena que apareceu ontem nos subúrbios. Enviamos pessoas diretamente. Depois de perder 3 empresas, obtivemos essa semente de talento de classe A. Originalmente, isso era para você, mas agora parece que não é necessário." Ele colocou a caixa na frente de Kim Junho. "Xian não parece ter talento para despertar, e ela tem seguido você para protegê-lo nos últimos anos, e ela pode ser considerada como fazendo o seu melhor. Essa coisa deve ser considerada uma recompensa por sua lealdade ao longo dos anos." Kim Yuan levantou-se lentamente, e seu rosto alegre e zangado também mostrou um pouco de solenidade. Ele caminhou até a janela, olhou para a capital oriental, onde metade do lugar estava em ruínas, e disse em voz profunda: "O mundo mudou e o fim está chegando." A capital imperial foi reduzida à morte, e os chefes de vários ministérios e comissões basicamente morreram no tumulto. Agora o país é anárquico. Acabamos de receber a notícia de que 80% das cidades do país caíram e o número de mortos dessa catástrofe é de pelo menos 500 milhões. 500 milhões de mortes! Ao ouvir esse número, até Kim Junho sentiu um arrepio em seu rosto. Em apenas 2 dias, quase metade das pessoas neste país desapareceu. Mas com isso vem a emoção. Pai, agora que todo o sistema social do mundo entrou em colapso completamente, é impossível restaurar o nível anterior. Nossa família Kim também deve considerar como ir a seguir. Kim Yuan disse calmamente: "Diga-me sua opinião." O rosto de Kim Junho gradualmente mostrou um sorriso maníaco. Zumbis estão por toda parte, e todos os tipos de monstros estão desenfreados, e a maioria das antigas cidades se tornaram locais de encontro para monstros zumbis. A maioria das pessoas precisa reabrir novos abrigos e pontos de encontro se quiser sobreviver. E temos a capital oriental, com um sistema industrial completo. Essa é a nossa maior vantagem. Além disso, a era dos evolucionários chegou, e a taxa de despertar é inferior a 1 em 10.000, mas a maioria de nossa família Kim pode despertar talentos. Esta é uma espécie de prenúncio divino para nós. O que isso pressagia?
Está prefigurado que seremos reis deste novo mundo, pai. Qin Yuan olhou para seu filho. O que você quer fazer? O rosto de Qin Junho mostrou uma indiferença cruel. Recursos de monopólio. Monopolize todos os recursos, não finja estar agindo com civis, finja que todos são iguais. Ora, nem mesmo o Estado existe, e a lei não tem efeito. Ou melhor, na era atual, quem tem um punho grande é a lei. Vá em frente. Em primeiro lugar, temos que construir um muro para isolar a capital do leste do mundo exterior e evitar outro surto do vírus zumbi. E o resto das pessoas na capital oriental se tornará nosso recurso, e eles entrarão na fábrica para trabalhar em troca da qualificação para permanecer na área metropolitana oriental. Velhos inúteis são expulsos, deixando-os à própria sorte, e mantê-los apenas desperdiçará comida. Devemos unificar a educação das crianças e incutir nelas a ideia de lealdade à família Qin. Monopolize essas cópias espaciais alienígenas, monopolize essas preciosas sementes de talentos e crie evolucionistas leais à nossa família Qin. Suprima todas as vozes de oposição e, a partir de agora, apenas a vontade de nossa família Qin pode existir no leste. Até que se espalhe para o mundo inteiro. O tom de Qin Junho era categórico e cheio de indiferença. É difícil imaginar que apenas uma semana atrás, ele estava no segundo ano da Universidade de Jianjin e não parecia diferente das pessoas comuns. Mas agora, ele está descrevendo um mundo extremamente frio e cruel. Em seu plano, as pessoas comuns só poderiam se tornar escravas, trabalhando dia após dia, tornando-se uma engrenagem insignificante no gigante da família Qin. Aos seus olhos, as pessoas comuns não têm mais direitos humanos e personalidade, apenas porcos e formigas. E sobre os ossos de inúmeros civis, uma família cheia de poder e sangue de ferro está prestes a surgir. Rumo ao topo do mundo. E qualquer coisa que se atreva a ficar no caminho será despedaçada. Qin Yuan olhou para Qin Junho em silêncio, como se quisesse se familiarizar com seu filho. Não sei quanto tempo demorou, mas um sorriso finalmente apareceu em seu rosto. Eu pensei que você teria que passar por mais alguns anos. Mas você é muito mais perfeito do que eu pensava. Qin Yuan deu um tapinha no ombro do filho e disse com um sorriso, você está certo. As pessoas de nossa família Qin nasceram para serem os reis deste mundo. O quarto de Xian também fica na mansão da família Qin. Embora ela seja uma subordinada da família Qin, seu status não é baixo, ela é a guarda-costas pessoal de Qin Junho e está ao lado de Qin Junho desde que ele estava no ensino médio. O quarto de Xian, como sua personalidade, é simples e monótono. Ela estava limpando cuidadosamente a arma, muito seriamente. Como guarda-costas, as armas de fogo são uma segunda vida para Xian. A estrutura requintada da arma de fogo também precisa ser mantida com frequência, para que não haja acidentes quando necessário. Xian olhou para a pistola em sua mão e seu rosto gradualmente mostrou um traço de amargura. Depois que o fim chegou, Qin Junho despertou talento, Suya despertou talento, e até mesmo aquele Shenzong despertou talento. Mas ela não despertou o talento, ela ainda era uma pessoa comum. Embora a carta de agradecimento não mostrasse isso, ela ainda estava muito desapontada em seu coração. Por que ela não tinha talento para despertar? Como ela poderia proteger Qin Junho mais? Especialmente naquela cópia do espaço alienígena, Shenzong correu e não conseguiu tocar naquele Shenzong com vários tiros seguidos, permitindo que Shenzong entrasse em seu corpo. Embora no final, Shenzong ainda tenha morrido, e Qin Junho não a culpou. Mas Xian sempre teve muito remorso em seu coração. Seu próprio desempenho é muito desqualificado. Depois que Xian limpou a arma de fogo, ele olhou para o rosto bonito e delicado no espelho sobre a mesa. Ela cresceu na família Qin desde criança, e a educação que recebeu foi como proteger Qin Junho, e ela poderia sacrificar sua vida sem hesitação. Pode-se dizer que Qin Junho é todo o significado de sua vida. E no fundo de seu coração, ela também amava Qin Junho profundamente. Mas ela nunca expressou esse pensamento, porque não se vestiria sozinha, nem diria palavras doces como Suya, nem seria coquete. Ela estava apenas nas sombras, olhando para Qin Junho de longe, protegendo Qin Junho. Sua vida sempre será sobre armas e lutas. De pé ao lado de Qin Junho,
ela sempre prestará atenção ao vento e à grama ao seu redor e, enquanto houver o menor erro, ela estará imediatamente vigilante. Ao longo dos anos, Xian sempre protegeu bem Qin Junho. E este é também o orgulho do seu coração. E assim, já a deixava muito satisfeita. Mas agora, Xian tem alguma apreensão em seu coração e alguma hesitação sobre o futuro. Não importa o quanto ela tente, ela é apenas uma pessoa comum, afinal, e ela não consegue nem vencer um talento de nível F. Qin Junho agora é um evolutivo, sua força é mais forte do que ela e ele não precisa de sua proteção. Assim que pensou nisso, Xian se sentiu um pouco confuso em seu coração. Qin Junho não precisava mais dela, então o que mais ela faria? Xian silenciosamente colocou a arma de volta no lugar e olhou fixamente para o espelho, assustada. Se Qin Junho não precisasse mais dela, para onde ela iria? Nesse momento, houve uma batida na porta. Xian saiu, recompôs seu humor e abriu a porta. Jovem mestre! Vendo que era Qin Junho, o rosto de Xian de repente mostrou uma pitada de alegria e pânico. Alegre-se porque Qin Junho veio. O pânico também era porque Qin Junho estava chegando. Ela estava com medo de que Qin Junho lhe dissesse que ela não precisaria de sua guarda no futuro. Qin Junho caminhou até o quarto de Xian e sentou-se diretamente em sua cama, muito casualmente. Embora sejam chamados de mestre e servo, na verdade eles têm a mesma idade e estão juntos há muitos anos. Os dois estão familiarizados há muito tempo. Jovem mestre, há algo errado. Xian rapidamente pegou um copo d'água para Qin Junho e perguntou com apreensão. Ela estava com medo de ouvir mais notícias. Qin Junho olhou para Xian, viu seus olhos ainda avermelhados, e seu coração se moveu ligeiramente, e ele imediatamente adivinhou os pensamentos de Xian. Seus olhos piscaram e seu rosto deliberadamente mostrou um olhar frio. Disse levemente, hoje é para informá-lo, e não vou me proteger nos próximos dias. O rosto de Xian de repente ficou pálido, e ela sentiu dor no coração, e a última coisa que ela queria ver aconteceu. Ela mal manteve a calma e seu corpo delicado tremeu levemente. Sim, então qual é o meu novo trabalho? É entrar na área militar ou escoltar outras pessoas? Xian se forçou a não chorar e perguntou, estou saindo daqui. Então eu vou me mudar amanhã. O coração da garota está quase partido. Qin Junho franziu a testa e disse estranhamente, para onde você está se mudando? Xian abaixou a cabeça e sua voz estava chorando levemente. Já que não sou mais sua escolta, jovem mestre, é claro que não estou qualificado para continuar morando aqui. Quem disse que você não é mais minha escolta? Xian imediatamente levantou a cabeça. Agora mesmo, o jovem mestre não disse que não precisava da minha guarda nos últimos dias. Claro, Qin Junho acenou com a cabeça solenemente e depois tirou uma caixa. Esta é uma semente de talento de grau A. É para você. Você precisa refiná-la bem hoje em dia, é claro, você não precisa me proteger. Xian ficou quase atordoado. Ela olhou para a caixa na mão de Qin Junho com surpresa. Meu coração estava cheio de emoção. Acabou sendo significado. E Xian viu o sorriso no rosto de Qin Junho novamente, e onde ele não sabia que Qin Junho estava provocando-a. Xian chorou e riu. Olhando para essa beleza de iceberg cometendo tal gafe, Qin Junho não pôde deixar de abraçar Xian em seus braços e mantê-lo aquecido. Em sua impressão, Xian era uma pessoa muito forte, mas ele não esperava mostrar um lado tão fraco agora. Pode-se ver que sua posição no coração de Xian. E Qin Junho não tinha dúvidas de que, quando estivesse em perigo, Xian não hesitaria em sacrificar sua vida. É que Qin Junho não acha que sofrerá nenhum perigo. Qin Junho ouviu as palavras e consolou mais algumas palavras. Essa aparência gentil e acessível é simplesmente a aparência de uma boa juventude contemporânea. Mas quem teria pensado que apenas meia hora atrás, ele havia feito um plano extremamente cruel e cruel? E esse plano levará à morte de muitas pessoas. Dongdu, um local de isolamento médico. Su Zhenguo parecia chocado e nervoso, confortando sua esposa e filha. Su Zhenguo é o vice-diretor do Comitê de Reestruturação de uma cidade de terceiro nível, no nível da seção. No entanto, um funcionário tão mesquinho não é muito diferente das pessoas comuns.
Após o surto de zumbis, a família de Suzengo ficou presa em casa. Suzengo também queria fazer atividades e obter um passe para sair da área fechada, mas fez dezenas de telefonemas e não obteve os resultados que queria. Nem mesmo um de seus antigos líderes conseguiu um passe. Nesse caso, a família Su estava quase desesperada. Mas, de repente, um grupo de soldados bateu em sua porta e escoltou a família para um local seguro. Então alguém os levou ao aeroporto, providenciou para que eles pegassem um avião para fora da cidade. Suzengo ainda está confuso e não sabe o que aconteceu. Ele também perguntou ao oficial que o acompanhava, e o oficial balançou a cabeça, sabendo apenas que a ordem foi enviada do mais alto cargo da região militar do Sudeste. Esta frase quase assustou Suzengo de um ataque cardíaco. O mais alto cargo do Distrito Militar do Sudeste. Esta é a primeira das 5 principais regiões militares do país. Como ele pode preocupar o cargo mais alto? É um nome duplicado? Suzengo sabiamente não perguntou mais, então ele veio para a capital oriental de uma forma tão vaga, e então alguém os trouxe aqui para exame. A esposa de Suzengo é Yuan Lu, uma professora do ensino médio, e sua filha mais nova se chama Su Yui, que tem 18 anos e acaba de entrar no 3º ano do ensino médio. Os 3 membros da família Su esperaram na sala e ninguém prestou atenção neles. E Suzengo queria perguntar, mas quando viu que as pessoas que iam e vinham eram oficiais de nível coronel ou pesquisadores científicos em jalecos brancos, ele não teve coragem de falar. O rosto de Yuan Lu estava cheio de preocupação e ele disse baixinho, "Velho Su, eles reconheceram a pessoa errada. Como o Supremo Ofício saberia sobre nós?" Suzengo confortou sua esposa, "Está tudo bem, de qualquer maneira, já estamos aqui, então eles não vão nos levar de volta, certo? Se vier, será seguro." Su Yui parece muito bonita, pupilas claras e brilhantes, sobrancelhas curvas de salgueiro, corpo puro e fofo, gracioso, e começou a ter capital, como uma maçã verde. Mas agora, ela ainda está em pânico. Afinal, ela acabará de ver a cena do purgatório com seus próprios olhos, e a caminho de ser escoltada pelo exército, passou pela escola. A multidão tomou conta da escola e começou a cometer violência. Ela até viu seus colegas sendo pressionados para o chão por um grupo de bandidos e violentos. Se não houver exército para escoltá-los para fora, com sua aparição, temo que o fim seja ainda pior. Yuan Lu abraçou sua filhinha angustiada e disse preocupada, "Não sei como Xiaoyi está, já que aquela ligação, ligando para ela de novo, está desligada." Falando nisso, Suzengo também suspirou pesadamente. Ele tem 2 filhas, a filha mais velha Suya e a filha mais nova Su Yui, ambas excelentes e ambas são seu orgulho. Não são apenas as pessoas que estão bonitas, mas também estudam bem. Suya, em particular, foi admitido na Universidade de Jiangjin, o que o deixou muito orgulhoso. Ele consolou sua esposa e filha, "Xiaoya sempre teve ideias, ela deve estar bem." Imediatamente, os 3 membros da família Su caíram na incerteza sobre o futuro. Eles ouviram no avião que agora não apenas todo o país, mas o mundo inteiro está um caos. Todos os países foram eleitos para a anarquia e nenhum foi poupado. Mais de 80% das cidades do país caíram e, no que diz respeito às estatísticas aproximadas atuais, metade da população desapareceu. Ainda mais aterrorizante, esta é apenas a estimativa mais otimista. O mundo humano entrará em uma nova era e, no futuro, os seres humanos serão acompanhados por zumbis e monstros. E como pessoas comuns, os 3 membros da família Su se sentem tão impotentes no momento e só podem aceitar passivamente seu destino. A primeira questão diante deles é: o que fazer depois? Eles não trouxeram muito dinheiro, e se o dinheiro ainda é útil agora tem que ser dito, eles não estão familiarizados com a vida nesta capital do leste. Como eles vão viver? Onde eles vão morar? Você não pode dormir na rua, pode? Pensando nisso, Suzengo estava com dor de cabeça e estava desesperado pelo futuro. E como funcionário, Suzengo também tem suas próprias sensibilidades. Como será a nova ordem sob o colapso da sociedade? Ele não acreditaria ingenuamente que as pessoas acima viriam em seu auxílio como sem-teto. Assim que Suzengo estava pensando sobre isso, um barulho soou.
Um grupo de pessoas caminhou em direção a eles, todos oficiais de alto escalão e pesquisadores científicos em jalecos brancos, e eles estavam abraçando uma mulher alta e bonita, todos com um sorriso próximo e respeitoso em seus rostos. Vendo a beleza lunar repleta de estrelas, os três Su. Porque ela é a filha mais velha da família Su, Suya. Os olhos de Su Zhengo se arregalaram, incapaz de acreditar que o que estava à sua frente era sua filha mais velha. Ele podia ver claramente que um tenente-general estava realmente acenando com a cabeça para Suya com um sorriso lisonjeiro no rosto. Você sabe, o tenente-general é um oficial de alto escalão, comandando dezenas de milhares de soldados. Especialmente na atual era apocalíptica, ele é um grande homem que se destaca. Como resultado, agora, ele está realmente resolvendo Suya. Esta ainda é sua própria filha mais velha? Por um tempo, Su Zhengo quase não se atreveu a reconhecer um ao outro, e até pensou que ele poderia ser parecido. E quando Suya viu a família Su, seu rosto de repente mostrou um olhar animado e ela correu rapidamente. Pai, mãe, irmãzinha. Xiaoya, é realmente você. Su Zhengo e Yuan Lu finalmente se atreveram a admitir, e as velhas lágrimas excitadas correram soltas, segurando Suya e chorando e rindo. Que bênção é poder ver seus entes queridos no apocalipse! Irmã! Su Yui também estava muito feliz, abraçando Suya com força, e a família estava feliz. O tenente-general olhou para essa cena com um sorriso no rosto, esperando em silêncio por um longo tempo, e então o lembrou, Senhorita Su, o carro foi arrumado. Suya acenou com a cabeça e apresentou ao pai. Pai, este é o tenente-general Men Mimin. Ele é o vice-chefe do mais alto cargo da região militar do Sudeste e o chefe do quartel-general da guarnição do Distrito Sul da capital oriental. Os soldados que o trouxeram foram enviados por ele. O coração de Su Zhengo desencadeou uma onda aterrorizante. Vice-chefe do Gabinete Supremo do Distrito Militar do Sudeste. Isso é um figurão. Quase os três principais chefes de poder real da região militar do Sudeste. Ele rapidamente deu um passo à frente e estendeu as duas mãos para apertar a mão de Men Mi. Obrigado, Tenente-General Men, sou Su Zhengo, o vice-diretor da Comissão de Reestruturação da cidade de Anian. Muito respeitoso. Ele é apenas um pequeno chefe de seção, e agora a cidade de Anian é estimada como inexistente. Pode-se dizer que ele agora é um homem comum. E a outra parte é um tenente-general com centenas de milhares de soldados sob seu comando. Mas Men Mi parecia muito acessível, até mesmo deliberadamente próximo, e ele também estendeu as duas mãos e segurou Su Zhengo com força. Ele sorriu e disse, Olá, chefe Suki, temos mais ou menos a mesma idade, sou alguns anos mais velho que você. Vamos chamar uns aos outros de irmãos, que tal, irmão Su? O carinho de Men Mi até deixou Su Zhengo um pouco apreensivo. Ele realmente não pensou por que essa pessoa era tão afetuosa consigo mesma. No entanto, Su Zhengo também é uma pessoa compreensiva, e estima-se que tudo isso seja inseparável de Suya. É que agora não é hora de chegar ao fundo disso, embora Su Zhengo não seja como escalar os poderosos, é absolutamente certo manter um bom relacionamento com um grande homem no último dia. Ele rapidamente acenou com a cabeça, esta é a minha honra, irmão Men. Ha. Men Mi riu alto, querendo dizer, errado, temo que o irmão Su não seja claro, é uma honra poder chamá-lo de irmão e irmão. Então Men Mi sorriu para Suya novamente, Senhorita Su, quando você conhecer o jovem mestre, por favor, diga algumas boas palavras para mim. Nas nuvens e neblina que a família Su ouvia, que jovem mestre? Que tipo de pessoa pode deixar Men Mi e outros figurões tão assustados e querer gaguejar? Suya acenou com a cabeça com um sorriso e disse a Men Mi, não se preocupe, Tenente-General Men, eu sei o que dizer. Obrigado. Men Mi ficou muito feliz e pessoalmente mandou a família Su para longe do ponto de isolamento. E Suya era teimosa por um cara tão grande, mas ela não parecia nem um pouco orgulhosa. Porque ela sabia muito bem que Men Mi não tinha medo de si mesma, mas estava maravilhada com Qin Jun atrás dela, o futuro timoneiro da família Qin. Todo o seu poder veio de Qin Jun.
Se você não consegue descobrir isso e acha que realmente se tornou uma pessoa grande, então você definitivamente vai morrer feio. Ela ainda tinha alguma compreensão de Kim Junho. Kim Junho não se importava que as pessoas ao seu redor usassem seu nome para fingir o poder do tigre. Mas uma vez que essa raposa tem uma mente merecida, ela quer obter um status que não lhe pertence. Então as consequências serão muito sérias. Kim Junho pode fazê-la uma estudante universitária comum pular para o céu e também pode fazê-la ir para o inferno. Suya sabe disso muito bem, seu rosto atual em Mengmi, esses figurões, é apenas uma continuação da autoridade de Kim Junho. Vendo Suya tão sóbria, ela não conseguia encontrar o norte sem ser elogiada como uma mulher comum. Mengmi sentiu um pouco de apreciação em seu coração. Seu status atual também é considerado de alto nível na família Kim da capital oriental, mas ele ainda faz essas coisas triviais para Suya antes e depois da cela, é completamente por causa de Kim Junho por trás de Suya. Quanto a Suya, ele não colocou isso em seus olhos. É apenas sorte e a mulher de sorte que foi favorecida por Kim Junho. Com uma identidade como Kim Junho, as mulheres ao seu redor serão definitivamente indispensáveis no futuro, talvez da próxima vez Suya desapareça. Mas agora, Mengmi percebeu que essa mulher não era simples. Reconhecer o status de alguém é fácil de dizer, mas quantas pessoas podem fazê-lo? Que Su Zhengu terá mais trocas no futuro. Os 4 membros da família Su entraram no carro, escoltados pelo veículo militar, e lentamente deixaram o ponto de isolamento. Até agora, Su Zhengu e Yuan Lu ainda têm uma sensação de sonho. 10 minutos atrás, eles ainda estavam preocupados com a sobrevivência. Agora, eles se tornaram VIPs, escoltados pelo exército. Os altos e baixos da vida são tão emocionantes. Su Zhengu perguntou apressadamente, Xiaoya, o que está acontecendo? Então, Tenente-General Men, por que ele é tão educado com você? Suya sorriu e disse, pai, eu não te disse antes que tinha namorado na escola. Sim, Kim Junho, certo. Su Zhengu acenou com a cabeça e Suya disse a ele. Su Zhengu também estava pronto para ir à escola para conhecer esse futuro genro, mas infelizmente antes que o tempo fosse ajustado, os zumbis estouraram, diretamente para o fim da era. Os olhos de Su Yui se arregalaram de curiosidade. Irmã, o jovem mestre que o oficial disse é seu namorado. Direito. Su Mu imediatamente perguntou, qual é a identidade dele? Suya disse suavemente, você deveria conhecer Kim Yuan, presidente do Conselho de Estado, certo? Kim Junho é o único filho do presidente Kim. Dentro do carro, de repente ficou em silêncio e todos ficaram em silêncio. Su Zhengu olhou, com a boca aberta, mas incapaz de dizer uma palavra. Presidente Kim? Claro, ele sabia quem era o presidente Kim. Como um quadro dentro do sistema, Su Zhengu não realizou reuniões para estudar o espírito do discurso do presidente Kim e quais instruções e conceitos. Mesmo 2 anos atrás, ele escreveu um artigo intitulado Estude os 3 espíritos guias do presidente Kim. Ser elogiado pela cidade de Anian é um dos poucos momentos bonitos em seu caminho. Mas o presidente Kim, ele só viu isso nos jornais oficiais e nos noticiários noturnos. Para ele, o presidente Kim é apenas um símbolo político, um nome distante, uma pessoa de 2 mundos inteiramente. Sem mencionar o presidente Kim, até mesmo o governador da cidade de Anian é um grande homem inatingível em sua opinião. Como resultado, agora Suya disse a ele que seu namorado era filho do presidente Kim. Isso era simplesmente muito sonhador, de modo que Su Zhengu e Su Mu ficaram completamente chocados e não conseguiram dizer uma palavra. Eu sinto que meu coração está batendo forte e vai demorar um pouco para me recuperar. E Su Yu está um pouco melhor, talvez na idade dela, ela não tenha muita clareza sobre o significado do poder. Ela estava muito feliz por sua família estar sã e salva, e ninguém sofreu um acidente. Para essa garota simples, essa é a maior felicidade. E Suya também olhou para sua irmã, Su Yu e foi para um internato, então as 2 irmãs não viram muito nos últimos anos. Vendo a irmã pura e adorável de Seng, o coração de Suya de repente se moveu ligeiramente. Embora ela seja a mulher de Kim Junho agora, seu status não é estável, afinal, com a identidade de Kim Junho, definitivamente haverá todos os tipos de mulheres no futuro.
Então Suya sempre teve uma sensação de crise em seu coração. E agora a aparência de sua irmã não é menor que a sua, se ele puder deixar sua irmã Suyui também entrar no harém de Kim Junho. As irmãs servem ao marido, então sua posição será muito sólida. Suya não sentiu que isso estava empurrando sua irmã para a fogueira. Se em tempos de paz, ela realmente faria isso por causa da glória e da riqueza, e até mesmo sua própria irmã poderia traí-la. Mas, infelizmente, esta não é a era da paz. É o fim do dia sem qualquer decência e integridade, sem nenhum critério moral. Sui é muito lúcida. Nos últimos dias, pessoas comuns sem formação e força são realmente inferiores aos porcos. Se suas irmãs podem ter um lugar ao lado de Kim Junho, então sua família só pode viver bem nos últimos dias, pelo menos sem se preocupar com comida e roupas. Mas se ele caísse em desgraça, a família só perderia imediatamente. Especialmente Suyui, uma mulher bonita sem força de fundo, basicamente não pensa no que vai acontecer. Tornar-se um brinquedo dos poderosos ainda é um bom fim, se for tratado como escravo por esses bandidos, é melhor viver do que morrer. É melhor ser a mulher de Kim Junho desde o início. Pelo menos Kim Junho não é ruim para as pessoas ao seu redor, e sua aparência também é muito bonita, e ele não tem a perversão e a tirania daquelas crianças poderosas. Já é uma boa casa. No entanto, Suya não estava pronta para sair e deu sua irmã a Kim Junho, afinal, ela também teve que dar a seus pais um amortecedor de hábitos. Um mês se passou desde a eclosão do dia do juízo final. A situação está finalmente a tornar-se clara. Mais de 3,7 bilhões de pessoas morreram em todo o mundo e, em vez disso, 3,7 bilhões de monstros chamados zumbis apareceram. A maioria deles se reúne e vagueia pela cidade, mas muitos zumbis começaram a se espalhar para fora da cidade, procurando freneticamente os vivos para morder. Quer transformar este mundo em um paraíso para zumbis. O exército também perdeu a maior parte, enquanto o exército sobrevivente ocupou seu próprio território, formando o protótipo dos senhores da guerra. Aqueles que ainda esperavam que o Estado salvasse a situação estavam totalmente desesperados. Após essa catástrofe, o governo nacional entrou em colapso completamente. Quanto mais controlou o local, o próprio governo nacional não existia. Os sobreviventes montaram bases de abrigo na natureza ou nos arredores das cidades para se aquecer. Afinal, no fim dos tempos, é difícil viver sozinho. No início, a situação no abrigo era calma, e as pessoas seguiam os velhos costumes, respeitando os velhos e amando os jovens, e corteses com mulheres e crianças. Mas logo, diante da fome, a moralidade e os direitos humanos eram tão frágeis. Os evolucionistas com poder absoluto tornaram-se a classe dominante do santuário e receberam comida, recursos e até mesmo a mais alta prioridade para as mulheres. E aquelas pessoas comuns que não têm força são reduzidas ao fundo. Eles não têm o suficiente para comer, eles só podem comer as sobras que os evolucionistas comeram, e mesmo que seja esse lixo, eles têm que lutar para serem elegíveis para encher seus estômagos. Até suas esposas, filhas, tornaram-se um recurso. Recursos que podem ser negociados ou bajulados por evolucionários. E eles não têm escolha. Porque aqueles que ousam resistir estão mortos. Alguns evolucionistas irão matá-los diretamente, e alguns que são mais benevolentes expulsarão esses espinhos do abrigo. Em pouco tempo, eles foram reduzidos a rações para zumbis. Eu tenho que suspirar de emoção, a adaptabilidade humana é forte. De uma formação social altamente civilizada a outra formação social sangrenta e brutal, levou apenas um mês para os humanos se acostumarem com isso. É realmente um momento de desespero. Para as pessoas comuns, estes são os piores momentos. Mas para Kim Junho, este é sem dúvida o melhor dos tempos. Porque nos tempos apocalípticos, todas as restrições deixam de existir e o poder é abertamente suprimido sobre o povo. E eles só podem aceitar passivamente tudo isso. Não haverá mais tempestades de opinião pública, não haverá mais protestos de Yoshin. Porque nesta era, não há retidão, nem justiça, apenas poder e matança. A lei da selva torna-se o primeiro princípio, e a fraqueza é o pecado original. Todas as pessoas devem se adaptar imediatamente às regras desta era, porque a morte vem tão facilmente e tão insignificante nesta era.
Metrópole Leste. A capital oriental era agora completamente domínio privado da família Qin. Em apenas um mês, a muralha da cidade ao redor da área da capital oriental foi construída. O comprimento total da muralha da cidade é de cerca de 70 quilômetros, cerca de 15 metros de altura e 8 metros de largura. No total, havia 18 saídas e 1.656 postos de incêndio e pontos de observação foram montados nas muralhas da cidade. Isso protegerá Dongdu de ser sólido diante de zumbis. Em apenas um mês, uma parede tão majestosa foi construída, o que era quase impossível nos velhos tempos. Porque há muitos fatores a serem considerados, como se isso afetará o tráfego, o tempo de descanso dos trabalhadores, etc. Mas agora, tudo precisa ser considerado. Este mês, o maior objetivo da cidade oriental era construir a muralha da cidade. Todas as ruas estavam sob lei marcial e todos os recursos foram usados para servir a muralha da cidade. Quanto ao período de descanso dos trabalhadores, não. A família Qin recrutou mais de 400.000 trabalhadores para participar da construção da muralha da cidade, e o tempo médio de descanso dos trabalhadores era de apenas 4 horas por dia. Após um mês de trabalho ininterrupto e de alta intensidade, cerca de 600 pessoas morreram repentinamente em serviço. E a remuneração que esses trabalhadores recebem sob risco de morte súbita é apenas que suas famílias obtiveram a qualificação para morar na cidade. De qualquer forma, as muralhas da cidade oriental foram construídas, isolando completamente a área urbana do perigoso mundo de inúmeros zumbis vagando do lado de fora. E esta é provavelmente uma das poucas cidades do mundo que podem construir muros. Afinal, Dongdu tem uma cadeia industrial completa e existem 3 grandes usinas de energia, e a autossuficiência das instalações industriais não é um problema. O único problema é a comida. Milhões de pessoas comem e bebem todos os dias, é uma quantidade astronômica. Embora existam milhões de toneladas de reservas de grãos nas áreas de armazenamento de grãos na cidade oriental, o suficiente para comer por um ano, eles não podem sentar na montanha e comer vazios. Afinal, não há muita comida para cultivar na cidade, e você deve ir ao deserto perigoso para conseguir comida. Portanto, no 4º dia de entrada na Era Apocalíptica, a capital oriental declarou nula e sem efeito a moeda da Era Antiga, substituída por notas, que todos podiam trocar por comida. E a maneira de obter notas é simples: trabalho. Não importa qual fosse sua profissão anterior, se era professor, motorista, trabalhador de colarinho branco ou profissional financeiro. Nada disso importa. Porque agora você só tem uma identidade, ou seja, o senhor da família Qin. Ou melhor, escravos. Vá trabalhar em uma fábrica, troque-o por GPI, em seguida, troque todo o GP por comida que se alimenta. O amanhã repete o ontem de novo, e o ciclo se repete, sem fim à vista. Todo Dongdu parece ser uma máquina enorme, e todas as pessoas comuns são apenas uma parte, uma engrenagem, nele. Ele nunca pode parar e, se estiver danificado, será imediatamente descartado e substituído por novas engrenagens. Quanto aos evolucionistas, devo dizer que o talento do despertar pessoal é muito raro, e a população de milhões de pessoas na capital oriental é de apenas mais de 200. A família Qin logo usou seu status de riqueza para recrutar esses evolucionários sob seu comando e se tornaram seus subordinados leais. Quanto a saber se esses evolucionários vão romper com o controle da família Qin, não há necessidade de se preocupar. Porque a própria família Qin é a maior organização evolutiva, quase todas as centenas de membros da família evoluíram, o que é simplesmente um milagre. E o exército de mais de 300.000 pessoas na guarnição da capital oriental naturalmente se tornou o exército privado da família Qin. Eles não são mais os guardiões do povo, mas se tornaram máquinas violentas que mantêm o domínio da família Qin. Sob a lealdade do exército e dos evolucionistas, o domínio da família Qin na capital oriental era tão estável quanto o Monte Tai, controlando completamente todos os aspectos da cidade. Claro, a família Qin não cortou completamente a esperança das pessoas comuns. Nesta cidade governada pela família Qin, as pessoas comuns parecem querer mudar seu destino, então precisam se juntar ao exército ou trabalhar duro.
Depois de acumular méritos, ele ainda conseguiu escapar do destino do porco governado, tornando-se um membro do grupo que ajudou Kim Jong a manter seu governo. E as pessoas são surpreendentemente dóceis, elas sabem disso em seus corações. Embora a vida na cidade fosse difícil, o trabalho árduo diário era apenas para evitar que você morresse de fome. Mas comparado ao lado de fora extremamente perigoso, isso já é considerado paraíso. Pelo menos eles estão vivos agora. Não é? Dongdu, a terceira fábrica militar. Isso é comido? Um jovem com um rosto oleoso quebrou com um ódio a lancheira em sua mão na máquina-ferramenta, seu rosto cheio de relutância e raiva. Na lancheira, está cheio de pasta preta escura, e há um leve cheiro azedo, que é nojento. E esta é a ração dele. O resto dos trabalhadores olhava para a lancheira na mão do jovem, engolindo sua saliva constantemente. Agora, essa coisa que nem é tão boa quanto comida de porco é agora uma iguaria rara aos seus olhos. O nome do jovem é Li Deng, ele tem 21 anos este ano e é estudante da Universidade de Dongdu. Ele sobreviveu ao apocalipse, mas seus pais e parentes morreram na catástrofe, para ser mais preciso, no bombardeio indiscriminado dos militares. Em seguida, ele foi colocado na terceira fábrica militar e, após uma semana de treinamento, foi para a oficina para produzir peças com baixa precisão. E ele tinha que trabalhar 13 horas por dia na oficina para conseguir essas coisas parecidas com porcos. Depois de suportar por um mês, Li Deng finalmente não aguentou. Vendo isso, o homem de meia-idade ao lado sussurrou rapidamente: Xiao Li, fique quieto, não deixe o supervisor H ouvir, caso contrário, colocarei sapatos pequenos em você novamente. O homem de meia-idade de sobrenome Song, nos velhos tempos, era dono de um pequeno supermercado, não considerado rico e nobre durante a semana, mas também no nível de prosperidade moderada. Depois que o fim chegou, seus itens de supermercado foram requisitados diretamente, ele ficou sem um tostão e também foi arranjado para trabalhar nesta fábrica e se tornar um colega de trabalho de Li Deng. E o supervisor H.U. disse que é o supervisor desta oficina, que pode ser dito para controlar seu poder de vida e morte. Ganancioso e brutal por natureza, os trabalhadores o chamavam de batedor de carteiras pelas costas. O homem de meia-idade de sobrenome Song persuadiu: Xiao Li, não faça truques, é importante encher o estômago. Os punhos de Li Deng estavam cerrados com força e havia um fogo em seu coração. Ele é um estudante universitário na Universidade de Dongdu e deve ter um grande futuro, mas só pode apodrecer aqui por toda a vida? Trabalhando aqui por mais de 10 horas por dia, só posso trocar 2 refeições que não sei que tipo de coisa é feita. Li Deng olhou para a pasta preta na lancheira, era muito difícil de engolir. Ele olhou para o homem de meia-idade de sobrenome Song e não pôde deixar de perguntar em voz baixa: Tio Song, seus bens foram levados, você não odeia isso? Tio Song ficou surpreso e vaiado apressadamente, e então um sorriso desamparado apareceu em seu rosto. Não há problema em estar vivo, o que há tanto para odiar, é isso, já tenho mais sorte do que muitas pessoas. Olhando para o olhar entorpecido no rosto do tio Song, Li Deng olhou para os outros ao redor a contragosto. E os outros rostos são os mesmos, com um olhar entorpecido, um rosto cheio de óleo, uma expressão insensível e um olhar opaco. É como um morto-vivo. O coração de Li Deng de repente deu à luz um traço de medo. Embora fossem pessoas vivas, eles lhe deram uma sensação ainda mais aterrorizante do que um zumbi. Quem diria que há algum tempo eles ainda estavam engajados em uma variedade de profissões, com personalidades diferentes e cheios de esperança para o futuro. E agora, eles não parecem ter nenhum pensamento. Ser capaz de encher seus estômagos é seu objetivo final. O mesmo que porcos. Nesse momento, o tio Song esbarrou em Li Deng. O supervisor H.U. está aqui. Vi um homem de meia-idade com uma barriga grande, carregando as mãos atrás das costas e um terno e sapatos de couro, o rosto cheio de carne e seus pequenos olhos verdes de feijão brilhavam com uma luz feroz e astuta. Quando os trabalhadores o viram, todos mostraram uma expressão de medo em seus rostos e rapidamente abaixaram a cabeça para trabalhar, por medo de chamar sua atenção. Essa pessoa é H.U. Weimin, o supervisor da oficina, que controla seu poder de vida e morte.
H.U. Weimin parecia estar inspecionando seu território e tinha um olhar presunçoso no rosto. Antigamente, ele era originalmente um pequeno chefe fazendo terraplenagem, e o negócio não era grande, milhões de tamanho. No entanto, ele foi capaz de ser irmão e irmão com um grupo de funcionários do governo, e ele era muito arrojado. A razão é muito simples, sua esposa costumava ser a babá da família Kim, do tipo que pode entrar na mansão. Ele foi capaz de falar com um discípulo secundário da família Kim. Com esse relacionamento, H.U. Weimin pode relutantemente alegar ser um membro da família Kim. Depois que todo o apocalipse veio, H.U. Weimin se transformou diretamente no diretor da oficina B2 da terceira fábrica militar, e teve o poder de matar esses mais de 2.000 trabalhadores. Em sua opinião, essas mais de 2.000 pessoas são simplesmente escravos, e ele pode amassar o quanto quiser. Alguns trabalhadores cujas esposas eram razoavelmente bonitas foram colocados na cama por ele por vários meios. E alguns ossos duros foram forçados à morte por ele. Só ontem, 7 trabalhadores morreram repentinamente. Pode-se dizer que ele é uma escória típica. H.U. Weimin viu Li Deng e a lancheira na máquina-ferramenta. Os olhinhos de repente mostraram frieza, e o Yin disse, Xiao Li, o que? Você não está satisfeito com a comida? Para o espinho de Li Deng, ele há muito se lembra dele em seu coração. Só de pensar em como consertá-lo. Tio Song apressadamente bateu no círculo. Não, eu estava conversando com Xiao Li agora mesmo, e ele não teve tempo de comer. H.U. Weimin olhou para Li Deng, que parecia teimoso e não falava, e zombou em seu coração. Você acha que ainda é aquele estudante universitário promissor? Mas ele gosta desse tipo de osso duro, porque ele terá uma sensação de realização quebrando esse osso duro. Esta é também a razão pela qual ele não deixou a morte repentina de Li Deng. Pensando nisso, H.U. Weimin deu à luz um toque de conforto em seu coração, ele simplesmente ama essa época. Antigamente, embora fosse um patrão pequeno, também tinha dezenas de trabalhadores sob seu comando. Mas onde você ousaria ser tão arrogante com esses trabalhadores? No máximo, ele se atreve a repreender alguns trabalhadores, e não se atreve a bater, afinal, os trabalhadores agora entendem a lei, e eles vão te processar diretamente. Embora ele tivesse as conexões da família Kim, a família Kim não poderia defendê-lo por um assunto tão trivial. Mas agora é diferente, ele tem o poder de matar essas pessoas. Veja quem não é agradável aos olhos e morra diretamente. Ninguém vai resistir, ninguém vai se importar, e em breve novos trabalhadores serão adicionados, mesmo que seja esse tipo de trabalho, há inúmeras pessoas esperando do lado de fora. Nesta oficina, ele é o senhor da terra. H.U. Weimin olhou para Li Deng e zombou. Ok, mas Xiao Li, você sujou a máquina-ferramenta e as notas de hoje serão deduzidas. Quando as palavras de Li Deng foram ouvidas, a raiva apareceu de repente em seus olhos. Esta máquina-ferramenta é toda óleo. Como ele sujou a máquina? Este H.U. Weimin está obviamente deliberadamente colocando pequenos sapatos nele. Assim que ele estava prestes a dizer algo para discutir com H.U. Weimin, o tio Song o puxou pelas costas e acalmou Li Deng. Ele não tem nada agora. Como ele pode lutar com H.U. Weimin? Ele conteve sua raiva e não falou. Olhando para o silencioso Li Deng, H.U. Weimin bufou friamente de satisfação e se afastou com um espírito elevado. Os trabalhadores ao redor apenas assistiram a essa cena em silêncio, não ousando irritar nem um pouco esse grande homem. O corpo de Li Deng tremeu de raiva e de repente ele sentiu vontade de chorar. No final do dia, ele é apenas um estudante do 2º ano, ele ainda é um garoto grande. E a morte de seus pais sempre foi uma dor insolúvel em seu coração, e todos os tipos de queixas inundaram seu coração, fazendo-o querer chorar. Mas Li Deng ainda conteve as lágrimas. Ele pegou a lancheira e engoliu a pasta azeda e fedorenta. Tio Song tem um ditado muito correto. Pelo menos ele está vivo agora. Mas ele vive não apenas para viver, mas para ter a oportunidade de resistir mais tarde. Ele não vai apodrecer aqui a vida toda. Mansão Kim. No luxuoso restaurante, Kim Jun estava jantando com sua família. Não havia muitas pessoas no restaurante, apenas 7 pessoas.
Além do pai e filho de Kim Junho e Kim